Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma boa semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estar com vocês aqui novamente nesse domingo para louvar o nome do Senhor Jesus e também aprender um pouco mais sobre a sua palavra. O objetivo da nossa aula, acho que é bom deixar claro, né? Apesar de ser esse livro um teor histórico grande, o objetivo é edificar a vida de vocês através da palavra de Deus. Peguei esse versículo aqui da Bíblia, né, para colocar como centro desse curso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, que está lá em 2 Timóteo 3,16. Então, apesar do conteúdo desse curso ter um grande teor histórico, o foco da nossa aula não é histórico. É aprender através da palavra de Deus, né, as verdades que estão nessas partes históricas também da Bíblia e trazer ela para a realidade da nossa vida, para a gente aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Bom, fazendo uma introdução básica, né, dessa aula de hoje sobre o Império Persa, nós falaremos um pouco sobre esse grande império que alcançou proporções geográficas que outros impérios até então não haviam alcançado, né? Foi a última cultura também a interagir com o povo judeu do Antigo Testamento. A origem deles, nós vamos ver que esse império teve origem em pastores nômades que conquistaram o maior império já visto no mundo até então. Sua religião, que é o zoroatrismo, deu um passo em direção ao monoteísmo. Discutiremos isso também. E eles também acreditavam na vinda de um Salvador escatológico. Nós veremos que não é o mesmo Salvador que nós cremos, não é o Senhor Jesus Cristo, mas eles também acreditavam na vinda de um Salvador escatológico. Falando do aspecto geográfico desse império, do Império Persa, né? Esses povos que formaram esse império, eles viviam em vastas extensões de terras áridas a partir dos agros, que é essa cadeia montanhosa que eu estou projetando no mapa para vocês. Era uma região pouco atrativa para estabelecimento de comunidades duradouras. Por esse motivo, esses povos eram nômades, né? Dependendo da época do ano, da estação, eles precisavam migrar para alimentar o seu rebanho, para poder plantar e para poder sobreviver. Hoje, né, essa área onde iniciou esse império, incluem o Irã, o Afeganistão e o oeste do Paquistão. É uma região dominada por estepes, que são faixas de transição entre um deserto e uma floresta, e amplas zonas desérticas, como mencionado. A geografia permitia a vida sedentária apenas ao pé das áreas montanhosas, onde o clima era mais úmido e a agricultura através de irrigação possível. Foi possível fundar cidades, mas mescladas ao nomadismo de transumância, migração periódicas de rebanho, especialmente de carneiros, da planície para as altas montanhas no verão e vice-versa no inverno. A geografia gerou uma sociedade dividida em tribos, subdivididas em clãs e famílias nômades. Como nós discutimos naquela aula introdutória do curso, é um meio influenciando no modo de vida das pessoas. A criação de gado nos vales irrigados e ovelhas nos semiáridos centrais, cavalos ao norte dos agros, né? Eles eram exímios cavaleiros, vamos falar também sobre essa característica desse povo que ajudou muito no aspecto militar, e camelos na Ásia Central. A criação de cavalos e camelos bactrianos os impulsionou tanto militar como comercialmente, né? A agricultura por irrigação, em valas junto aos rios, canais subterrâneos nas montanhas e rede de oásis nas regiões mais áridas. Diferentemente de outros povos, né, de outras civilizações que conviveram, né, na mesma época, eles montavam diretamente no cavalo, portando arcos e lanças para uma luta individual e direta, diferentemente de outros povos da época que utilizavam carruagem e bigas. O exército, com altíssima mobilidade, agilidade e força de choque, justamente por conta dessas características, né, de se montar diferente no cavalo, eles tinham mais agilidade na hora do combate. A sociedade era dividida em 3 classes essenciais: a guerreira, a camponesa e a sacerdotal, com algumas classes intermediárias, mas
era uma sociedade mais simples, menos estratificada. Era formada pela junção de vários povos, dentre eles os principais foram os medas, os persas, os hircanos, os partos, os bactrianos, os sogdianos, os ários, os drangianos e os aracócios. Foram unificados em torno dos medos sob o governo do rei Ciachares II, entre os anos de 625 a.C. e 584. Ciro II, né, que foi o imperador desse império durante os anos de 559 e 530 a.C., expandiu o território do império conquistando inclusive a Babilônia, incorporando seu império à Mesopotâmia e Canaã, império de proporções nunca vistas. Os principais imperadores desse povo foram Ciro II, Cambises II, Dário I, Xerxes I e Artaxerxes I. Para essa sociedade, a função guerreira, como eles eram um grande império, grandes conquistadores, aliado a essa característica nômade deles, eles tinham um código de ética do guerreiro muito forte. E o guerreiro, né, o homem na sociedade persa, era esperado dele 3 atributos essenciais, que é saber montar bem um cavalo, atirar bem com o arco e dizer sempre a verdade. Eles tinham um código moral bastante forte. Os princípios básicos de sua ética eram ministrados aos jovens nobres das castas guerreiras. Uma vez formado, eles serviam dos 20 aos 50 anos, lutando nos combates do reino. Uma arma preferida era o arco grande, de 1,5 metro. Falando sobre outro aspecto da sociedade, a sociedade persa ela era formada, ou ela tinha uma característica, um caráter pluriétnico de urbanismo. Né? Eles viviam em cidades que eram uma mistura de várias culturas, de vários povos. Os persas, antes de guerreiros, nós precisamos lembrar da característica deles nômade. Isso foi muito importante para a civilização. Eles aprenderam a viver nos suntuosos centros urbanos das civilizações que conquistaram, apesar de ser nômades. Mas como nós vamos discutir aqui hoje, vocês vão ver que eles, mesmo os imperadores, eles ficavam transitando entre uma cidade conquistada e outra. Eles tinham, inclusive, até mais de uma sede administrativa, mais de uma capital. Eles juntaram esse nomadismo com a arte dos povos conquistados. Eles assimilavam essas culturas, aspectos dessas culturas dos povos conquistados. O Império Persa teve 3 capitais ao mesmo tempo: Passárgada, Susa e Persépolis. O soberano se movia muito em campanhas militares e viagens diplomáticas, e o governo estava onde o rei estava. O Império Persa, diferente do Império Babilônico, de outros impérios estudados neste curso, neste livro, eles eram tolerantes às religiões dos povos conquistados. Os persas tentavam absorver os povos conquistados, eles utilizavam esse aspecto religioso do povo conquistado para facilitar na administração política. Eles adaptavam os elementos culturais dos conquistados à ideologia imperial. E essa assimilação percebida na religião não impunham era percebido na religião, uma vez que eles não impunham suas práticas religiosas aos povos conquistados. Falando do legado dessa civilização, eles não deixaram um grande legado de invenções que transformaram a cultura humana como outras civilizações discutidas neste curso. Arquitetura, escrita. Né? Seu grande legado foi o da tolerância e da internacionalização. A liberdade cultural, inclusive religiosa, que eles davam aos povos que dominavam, ajudaram na formação desse império pluriétnico. A manutenção de estruturas administrativas dos povos dominados e a valorização de suas culturas e a garantia de liberdade do culto dentro do reino era uma característica importante. E também havia o apoio às religiões, que era dado de forma pragmática. E eles buscavam ter o apoio do clero, dos sacerdotes locais, para facilitar a dominação política. Não é que eles criam naquelas religiões, nós vamos discutir principalmente no contato com o judeu, né, com os judeus,
com a religião do Deus que nós acreditamos, né? Do único Deus. Eles tinham uma questão mais prática nessa tolerância, que visava a dominação política. Originalmente, esses povos eram politeístas, mas eles sofreram uma grande influência de um profeta chamado Zaratustra, que pregava o monoteísmo, né, de Ahura Mazda. Dentro dessa religião, era importante a figura dos magis, né, os magos iranianos, sacerdócio oficial do Império Persa, discípulos desse profeta, do Zaratustra. É daí que vem os reis magos, né, que foram visitar Jesus, os sábios do Oriente, né, por ocasião do nascimento dele. Provavelmente, né, dada a história e o contexto local, eles eram sacerdotes de Zaratustra. O livro deles religioso era o Avesta, que é uma junção de livros de sabedoria, mais uma coleção muito antiga, 17 poemas, chamados de Gatas, que totalizavam 21 livros. Então esse era o livro sagrado deles. Eles acreditavam, como eu já disse lá na introdução, na vinda de um Salvador escatológico, que livraria o mundo do mal, que traria uma ressurreição. Só que essa ressurreição, como eu disse, não é o nosso Senhor Jesus Cristo, que para eles a ressurreição seria espiritual, pois o corpo era incompatível com o futuro reino espiritual. Nós, dentro da fé cristã, acreditamos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, né? E ele fará o mesmo com a gente, né? Ele restaurará a criação, tirará a corrupção do pecado, mas nós acreditamos na ressurreição da carne. E a multiplicidade dos deuses permaneceu, né? Embora Ahura Mazda estivesse sempre no topo do panteão deles. Então não dá para dizer que eles eram, né, como um povo todo, um povo monoteísta. Existiam outros deuses dentro dessa filosofia, dessa tradição religiosa, mas Ahura Mazda ele tinha essa figura central. Entrando na parte mais importante para a gente, vamos falar sobre o contato dos judeus e os persas. A relação dos judeus com os persas teve início com a conquista da Babilônia por Ciro II. Ciro foi percebido como libertador na Babilônia, pois o último imperador, Nabonido, era odiado pelo clero local de Marduk. Ciro se apresentou como um enviado de Marduk. Lembram de Marduk lá na Babilônia que o Márcio falou na aula dele? O Ciro ele se apresentou como um enviado de Marduk. Dê uma olhada aí neste, né? Quando Ciro disse se apresentando como enviado do deus da Babilônia. Marduk examinou todos os países do mundo, cuidadoso à procura de um príncipe reto conforme o seu coração. Tomou Ciro, rei de Axã, pela mão, e separou e pronunciou seu nome para que exercitasse o domínio sobre o mundo todo. Quando entrei pacificamente na Babilônia, estabeleci a sede real no palácio do príncipe, na alegria e no júbilo. Marduk, o grande senhor, adquiriu para si em mim um coração grande que ama a Babilônia, e eu todos os dias faço com que ele seja temido. Todas as cidades de Nínive, de Assur, localidades sagradas para além do Tigre, das quais a sede está fundada desde sempre, eu coloquei em seus devidos lugares os deuses que ali tinham habitado e fiz com que estes deuses habitassem uma morada eterna. Reuni todas as populações e reconduzi aos seus lugares. Então, olha aqui, apesar dele não de fato acreditar, a religião oficial do império dele ser outra, ele se colocava como um enviado de Marduk na Babilônia. E por que isso é importante para a gente? Vamos ver lá no livro de Esdras, no nosso texto sagrado, na palavra de Deus, como ele se apresentou para o povo judeu. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada.
Então, olha só que antagônico aqui, né? Dependendo do povo conquistado, ele colocava que o Deus daquele povo enviou. Então, não era, de fato, um homem temente a Deus, né? Ele simplesmente usava a religião por motivação política, para facilitar a administração e exercer o poder político sobre esses povos. Se nós lembrarmos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 10,16, ele nos pede que sejamos astutos como a serpente, né? E nesse contexto a gente pode aplicar um pouco dessa sabedoria. Trazendo para o nosso contexto atual, nós sabemos que muitas vezes políticos se aproximam do meio cristão não com uma fé genuína. É importante dizer aqui que o Senhor Jesus Cristo ele salva todo mundo que crê no nome dele. O Espírito Santo ele é livre para convencer o coração de quem ele quiser. É claro que existem políticos que de fato são cristãos, como existem professores, como existem médicos, como existem profissionais liberais, né? O Espírito Santo é livre para convencer qualquer pessoa da verdade do Evangelho. E o Evangelho deve ser pregado para todos. Mas infelizmente nós sabemos que muitos se aproximam da igreja, né, de 4 em 4 anos, simplesmente com interesse de político, né, de serem eleitos. Eu peguei um trecho de um poema de um colega meu que acaba de publicar um livro que traz um pouco disso, né? Ele diz no poema: "Eis aqui minha receita de um projeto de poder. Salta logo da tua moita que a coroa tu vais ter. Para ser um soberano, siga bem minha lição. Cita Deus ao povo insano, usa o nome dele em vão." E na palavra de Deus diz lá em Êxodos 27, "Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão." Interessante meditarmos um pouquinho no significado original dessa palavra tomarás. No idioma hebraico, ela também significa levar, carregar, sustentar, aguentar. Como cristãos, eu coloquei também o significado para os irmãos aí na tela do que significa cristão, né? Seguidor de Cristo. Nós carregamos o nome do nosso Senhor no nosso nome, no nome da igreja, né? Nós somos cristãos. Então, portar, né, esse tomar o nome do Senhor em vão, que muitas vezes as pessoas interpretam apenas como falar o nome de Deus numa circunstância não apropriada, né? Como isso também é usar o nome de Deus numa situação não apropriada, é tomar o nome dele em vão, mas muito mais importante que isso é carregar o nome dele de maneira correta. É o nosso testemunho de vida. É o que nós fazemos, nós somos chamados de cristãos. Mas quando o povo fora da igreja olha para a gente, será que eles veem na gente características de Cristo? Será que eles veem frutificando nas nossas vidas os frutos do Espírito? Trouxe um trecho aqui deste livro que eu já mencionei para vocês, foi trabalhado na escola dominical, do Dr. Martin Lloyd-Jones, um estudo que ele fez em cima do Sermão da Montanha, que justamente fala sobre esse aspecto de carregar o nome de Deus, o nome de Cristo, de maneira apropriada. Existe algo, entretanto, que eu quero deixar bem gravado nas suas mentes. Sugiro-lhes que o melhor método de evangelismo é esse. Por certo, todos deveríamos estar eminentemente preocupados com esse aspecto. Nos dias que vivemos, o mundo atual está aguardando o aparecimento de crentes autênticos, e deles precisa desesperadamente. Nunca me canso de dizer que aquilo de que a igreja mais necessita não é organizar campanhas de evangelização, a fim de atrair as pessoas que ainda estão do lado de fora, mas começar ela mesma a viver a vida cristã. Se a igreja assim agisse, homens e mulheres haveriam de encher nossos templos. As pessoas diriam: qual é o segredo disso? Quase todos os dias ouve-se dizer que o verdadeiro segredo do comunismo, lembrando que ele vivia num contexto de Guerra Fria ainda, nesta época, é que os comunistas parecem estar fazendo alguma coisa e dando alguma coisa ao povo. Reiteradamente ouço, enquanto falo com jovens e leio livros, que o comunismo está conquistando terreno conforme se verifica no mundo moderno, porque as pessoas sentem os seus
Por que as pessoas sentem que os seus aderentes estão realizando coisas e se estão sacrificando por aquilo em que acreditam? É assim que o comunismo tem conquistado novos adeptos. Ora, só há um modo de contrabalancear isso, ou seja, mostrar que possuímos algo infinitamente melhor, e nós sabemos que possuímos algo infinitamente melhor e superior. Ainda recentemente, tive o privilégio de encontrar-me com mais de um indivíduo convertido a Jesus Cristo vindo do comunismo. E a cada caso, isso resultou não de algum sermão ou argumento intelectual, e sim do fato de aquele ex-comunista viu em algum crente simples a prática da autonegação que vai às últimas consequências e a prática daquele cuidado pelo próximo como ele ou ela jamais imaginava ser possível. Então, muitas vezes nós nos preocupamos apenas com a pregação, que é de fato muito importante, né? Quem vai acreditar se não ouvir a mensagem do Evangelho? Mas nós também precisamos nos atentar para esse aspecto de viver o cristianismo, de fato, para que as pessoas vejam a figura de Cristo em nós, os frutos do Espírito frutificando nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Né? Como nesse caso aqui de contexto da Guerra Fria, que o Dr. Martin Lloyd Jones coloca no Sermão do Monte, estudo sobre o Sermão do Monte. Trouxe uma citação aqui de uma outra figura histórica importante, não cristã, mas só para ilustrar um pouco disso. Mahatma Gandhi uma vez disse sobre o cristianismo: gosto do seu Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Então olha que forte isso, né? O Senhor Jesus Cristo pediu, né? Ele deixou a ordenança de sermos sal e luz dessa terra, de fazer a diferença. E sabemos que nós não conseguimos ser sal e luz, senão no Senhor, senão ligados ao Senhor. Né? Então, nós precisamos nos atentar para isso. Estamos sendo, de fato, sal e luz nessa terra? Agora, vamos ver a base bíblica para isso que eu falei. Né? Eu, muito tempo, interpretei esse dar frutos, né? Como simplesmente evangelizar, ganhar almas para Cristo. E, principalmente na minha meninice, logo que eu me converti, é isso que eu achava. Eu achava que Deus tinha uma cadernetinha no céu ali, e para cada pessoa que eu trazia para a igreja, ele me marcava um ponto, né? Parecendo um videogame. Cada pessoa você passa de fase até você ganhar, né? Vencer todas as fases do jogo e ir para o céu. E com o tempo, com a maturidade, eu comecei a ver que não é bem assim, né? Só trazer alguém para a igreja. E eu vi que, na verdade, esse frutificar no Espírito significa algo diferente. Principalmente por conta da análise de algumas partes da Bíblia. Vamos ver aqui, em João 15, 1 a 5 e de 9 a 14, o Senhor Jesus falando com a gente. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, Deus corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. Em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, olha a relação aqui que o Senhor Jesus estabelece entre permanecer nele e dar frutos e amar. Né? Amar nele, através dele, estando nele. Se nós estamos de fato ligados ao Senhor Jesus como ramos a uma videira, nós daremos frutos da videira, nós refletiremos o amor dele.
como ele reflete o amor do Pai. Em Gálatas 5, 22 e 23, texto famoso sobre os frutos do Espírito, a palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, irmãos, nesse caso, na dúvida, né, de que alguém de fato é um cristão, faz parte do corpo de Deus, procure por essas características. É claro que nós não fomos, a obra do Senhor não foi completa nas nossas vidas, né? A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou. Vai ter momentos que não seremos mansos, em alguns momentos não seremos pacientes, não seremos amáveis, não seremos bons, não seremos fiéis, não teremos domínio próprio, né? Porque nós continuamos pecadores. Mas um cristão regenerado, alguém que aceitou de fato o Senhor Jesus como Salvador, ele busca, ele ora, ele tenta demonstrar essas características, refletir a luz de Cristo, ser como Cristo, né? Então, se você quer de fato frutificar, ver em outras pessoas, né, analisar outras pessoas, mas principalmente analisar a si mesmo, né? Se você está de fato inserido na videira, se você de fato é ramo dessa videira que é Jesus Cristo, e estar dando frutos, procura essas características do nosso Senhor em você. Se você não as tem, em alguma área da sua vida você precisa trabalhar, continue em oração, né, e se esforçando para refletir o caráter de Cristo nos relacionamentos que você tem. Outra questão aqui, continuando com o contato dos judeus e os persas, peguei um trecho aqui de Isaías 45:1, onde diz que assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus seis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. A expressão aqui, ungido, que eu deixei sublinhada, ela fica mais forte se pensarmos que ungido é a tradução de Messias, né? Ungido pode ser traduzido, né, no idioma original como Messias. Título reservado aos reis de Israel e ao Rei Salvador prometido, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas obviamente que Ciro não era o Messias, né? Ele apenas foi usado por Deus como um Messias, um ungido, para produzir libertação e livramento. Lembrando que Israel estava subjugado pela Babilônia, né? E eles não tinham a liberdade de culto que o Império Persa dava, né? E esse império permitiu a reconstrução do templo também do Senhor, como nós veremos à frente. Então, o Senhor Deus utilizou Ciro como um ungido, não como o ungido. Tampouco ele era um cristão, né? Pois o próprio Isaías afirmou que Ciro não conhecia Yahvé, não conhecia Javé, o nosso Deus. Está lá em Isaías 45:5. Ciro foi usado da mesma maneira que o faraó, a Assíria e tantos outros impérios. O Deus da Bíblia não seleciona aqueles que usa pelas qualidades morais ou espirituais. Ele é soberano, né? Ele escolhe essas pessoas, ele usa essas pessoas conforme o seu propósito, né? Mas um aspecto interessante que vale a pena enfatizar é que esse caráter internacional do Império Persa, pensando no imperador como um ungido, ele aponta para a abrangência redentora do verdadeiro Messias, que é Cristo, né? O povo de Israel era o povo escolhido por Deus, mas nós sabemos que o Messias escatológico em quem nós cremos, o Messias verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, ele vai estabelecer um império, um reino internacional, né? Todo aquele que confessar o seu nome, pedir perdão pelos seus pecados, né, fazer uso do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo para ter contato novamente com Deus, farão parte desse império, né, de todos os povos, raças, línguas e nações. Todos virão adorar, se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo. Durante o governo persa, né, sobre o território judaico, os judeus puderam retornar a Canaã, a terra prometida. Ciro permite que os judeus retornem para Jerusalém, inclusive reconstruir o templo e retomar o culto sacrificial, né?
Mas esse retorno ele acontece de forma gradual. O primeiro foi liderado por Zorobabel, com cerca de 50 mil pessoas. Né? Eles restabeleceram o altar do Senhor, né? Retomaram a prática dos sacrifícios, mas o templo continuou em ruínas até que começou a ser reconstruído 2 décadas, 20 anos depois, sob incentivo profético de Ageu e Zacarias. Isso está lá no livro de Esdras, nos primeiros 7 capítulos. Se os irmãos quiserem ler, eu aconselho ao longo dessa semana, leiam o livro de Esdras para entender um pouco mais sobre o contexto dessa aula. O segundo período, né, de volta dos judeus para Canaã aconteceu liderado por Esdras, né, com cerca de 1.800 pessoas, autorizado e financiado, tá, pelo imperador persa Artaxerxes I. Seu objetivo era promover, de Esdras, né, era promover a reforma religiosa em Judá. Esdras é considerado pela tradição judaica como um segundo Moisés, refundador da fé de Israel. Fato que revela as condições precárias da fé em Judá na época, né? Uma vez que a autoridade espiritual e teológica dos judeus não residia em Jerusalém. Ela veio da Babilônia, onde estavam os eruditos, né? Para onde tinham sido encaminhados os eruditos judaicos, os doutores da lei judaica. O terceiro retorno judaico foi liderado por Neemias, que não retornou com uma função religiosa, mas social. Ele trouxe consigo poucos judeus, a maioria soldados do exército persa enviados de Susa, capital administrativa do Império Persa, também com o consentimento do imperador. Neemias reconstrói as muralhas de Jerusalém e a torna uma cidade viável, além de buscar resolver um gravíssimo problema social. Os judeus pobres haviam entregado todas as suas propriedades e os próprios filhos aos judeus ricos apenas para sobreviverem. Lembrando que a prática da escravidão na época era legalizada, né, para pagar a dívida, inclusive entre o povo de Deus. Como solução, Neemias invocou o ano do jubileu. Os irmãos lembram? Lá em Levíticos 25, 8 a 31. Perdoando os devedores, libertando os escravos e dando uma chance de recomeço a todos, como relatado lá em Neemias 5. O problema evidenciou uma situação crônica de exploração já explicitada pelos profetas no passado, que ainda iria se propagar em Judá, no Império Romano, por todo o Novo Testamento. Então olha que bacana esse aspecto da palavra do Senhor. Ela restaura o lado espiritual, ela transforma inicialmente as pessoas, né? Que é ilustrado aqui com essa, na outra leva, com as reformas religiosas que foram implementadas ali em Canaã, mas também ele transforma a sociedade, ele traz justiça nas relações humanas. Deus ele transforma o nosso coração, ele nos ama primeiro, e para refletir esse amor de Deus, nós amamos as pessoas, né? Jesus Cristo resume os 10 mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a palavra de Deus nos diz que quando nós dissemos que amamos a Deus, mas não amamos as pessoas, nós somos mentirosos. Então tenham isso em mente, irmãos, né? Transformemos a nossa vida à imagem de Cristo pela palavra dele, pela mensagem do Evangelho, e mostremos essa transformação amando as pessoas. Trazendo isso para um aspecto atual, né, irmãos? Não tem como não falarmos sobre a realidade que estamos vivendo agora, né? Selecionei esse trecho aqui do livro de Neemias, né, sobre esse contexto de reformas políticas ali em Jerusalém. E ele diz, né, reconstrução da cidade para tornar um lugar seguro e viável de se viver novamente. Né? Ali está escrito em Neemias 4, de 7 a 9. Quando, porém, Zambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Astod souberam sobre os reparos dos muros de Jerusalém, que esse reparo tinha avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Né?
Então, olha que bacana, eu vou ler de novo essa última parte. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então, na iminência de um ataque inimigo, quando eles estavam fechando as brechas da muralha de Jerusalém, e o povo daquela região, né, os líderes daquela região não concordaram, eles tomam duas precauções. Primeiro, eles oraram, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a proteção divina. E segundo, eles também agiram, né, que é o que Deus espera de nós, sempre. Que confiemos nele, que oremos pedindo a ajuda dele, mas também temos que agir. No contexto que estamos vivendo agora, irmãos, o que nós podemos fazer? Confiar na providência de Deus, na proteção de Deus? Sim, com certeza. Como servos dele, como cristãos, devemos sempre fazer isso. Mas também podemos fazer algo, né? Podemos agir. Trouxe aqui algumas dicas que todo mundo está cansado de escutar nesse contexto, né? Para se proteger contra o coronavírus. Lavar as mãos frequentemente, usar o cotovelo, né, para cobrir a tosse, o espirro, não tocar o rosto, evitar tocar o rosto, principalmente quando a gente sai, manter a distância segura das pessoas e principalmente o 5, né, que é tão polêmico, não sair de casa se possível, né? Nesse trecho aqui, eu acho que é importante a gente frisar. Tem pessoas que não têm essa possibilidade, né? Algumas pessoas precisam sair para garantir o sustento da família. Algumas pessoas estão na linha de frente no combate a essa pandemia, né? Como líderes do município, líderes religiosos, profissionais da saúde, né? Ou pessoas que trabalham em supermercado, em farmácias, pessoal de limpeza, né? Essas pessoas precisam trabalhar tanto para garantir o seu próprio sustento mas principalmente para abençoar a vida de outras pessoas, né? Então, neste contexto de pandemia, use como medida de que estou fazendo a coisa certa o sacrifício, né? Eu estou saindo de casa para satisfazer um desejo meu, uma necessidade minha, para ficar mais bonito, né? Para praticar uma atividade física, para dar uma passeada porque eu não aguento mais ficar em casa, ou estou fazendo isso em sacrifício, me colocando em risco, me sacrificando por alguém para demonstrar o amor de Deus, né? E o contrário também é válido. Ficar em casa para você é difícil? Você é uma pessoa muito ativa, né, que gosta de sair, de ter contato com as pessoas, mas tem a possibilidade de ficar em casa, de trabalhar de casa, né? Então fique em casa, porque se sacrificando você está demonstrando o amor de Deus, né? Então, dois princípios básicos que nós aprendemos aqui com o Neemias é oração e ação. Elaborando um pouco em cima sobre o tópico, eu trouxe aqui um trecho do Catecismo Menor de Lutero, onde ele comenta os 10 mandamentos. Sobre o quinto mandamento, não mate. O que ele coloca ali? O que significa isto? Devemos temer e amar a Deus e, por isso, não agredir nem ferir o nosso próximo, mas devemos ajudá-lo para que tenha tudo o que precisa para viver. Mais uma vez, aqui nós aprendemos como demonstrar o amor ao próximo. Não adianta só não matar, nós temos que cuidar para que ele tenha o necessário para viver, não colocando ele em risco desnecessário, como nesse contexto de pandemia, e também o ajudando, né? Se Deus te deu nesse momento em que muitos estão perdendo o emprego, a sua fonte de renda, de sustento, e você continua tendo uma condição financeira boa, Deus está provendo para você, nós, como povo de Deus, temos a obrigação de assistir primeiro os da nossa casa, depois os da família da fé, como a palavra ensina, né? Então, fico feliz e agradeço a Deus pela vida dos irmãos, né? Reiteradamente, o pastor Valdir, nas aberturas dos cultos, tem falado sobre a fidelidade do povo da Central, que tem contribuído com seus dízimos, com suas ofertas, e com ofertas específicas para assistir o povo de Deus que está sofrendo com desemprego nesse contexto de pandemia. Então, que Deus continue abençoando a vida da nossa igreja para que possamos, de fato, continuar refletindo o amor dele para as pessoas. Bom, outro aspecto, trazendo dessa aula que nós podemos aprender com os persas,
é a tolerância, né? Eles eram um império tolerante e Deus utilizou essa característica deles para que o povo pudesse adorá-lo novamente de maneira livre, para que Jerusalém fosse reconstruído, para que o templo fosse reconstruído e a adoração ao Deus verdadeiro fosse restituída, né? Trouxe alguns trechos aqui, mas como eu já mencionei, o Império ele usava essa prática da tolerância com intuito político, para facilitar a dominação política. Como nós podemos trazer isso para a gente, para a vida da igreja? Lá em 1 Coríntios 10, de 12 a 13, diz: Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio vocês tentações que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar. No segundo, não julguem para que vocês não sejam julgados. O Senhor Jesus falando para a gente. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. E aí eu trouxe um trecho do livro aqui também, para refletirmos. Quando você for bem-sucedido, ao resistir a tentações, mantenha os olhos atentos às histórias ao seu redor. Não com um interesse lascivo, e certamente tampouco com um ar de superioridade moral, né? Mas com empatia admoestativa, quer dizer, aprender com a tentação que está sobrevindo sobre o nosso irmão, e às vezes que cai, né? Não olhar com um olhar de julgamento. Mas o que o autor aqui diz? Sabendo que poderia ser você caindo em uma dessas armadilhas. Sinto o horror que acompanha cada uma delas, né? Infelizmente, muitas vezes nós agimos como o fariseu, na parábola que Jesus contou, né? Por estarmos na igreja, por termos uma família estruturada, né? Por sermos abençoados por Deus e Deus ter nos tirado do pecado, muitas vezes nós olhamos para o mundo com este olhar de batendo no peito: Senhor, obrigado porque eu não sou assim, né? Mas a palavra de Deus deixa bem claro, irmão, que todos nós pecamos, estamos destituídos da graça de Deus. Todos nós precisamos ter bem claro a mensagem central do Evangelho. Somos pecadores e só merecemos o inferno, tá? Mas Deus, em seu infinito amor, enviou Jesus Cristo para todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando olharmos para alguém em pecado, sempre com uma atitude de tolerância, não de tolerância ao pecado, mas de tolerância e amor ao pecador. E quando formos pregar o Evangelho, levar a mensagem de Deus para pessoas, é importante que façamos isso com amor, como Cristo nos ensinou. Eu trouxe aqui duas imagens para ilustrar um pouco isso. Uma é o meu tipo de pão favorito, que é esse pão de fermentação lenta, bem cascudo, uma casca dura, mas com miolo macio e airado. Quando eu sinto o cheiro desse pão, me dá fome, irmãos. Na verdade, eu estou preparando essa aula aqui para vocês com um ali no forno me esperando para tomar café. E esse pão, para mim, ilustra o Evangelho, a mensagem da salvação, o pão da vida que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que eu ofereço esse pão para alguma visita aqui em casa, eu ofereço com muita alegria, como forma de demonstração de amor, com o meu antepasto, né, com um antepasto que a pessoa goste, com um acompanhamento de uma sopa, de uma macarronada, né? E é assim que a gente tem que apresentar o Evangelho de Cristo, né? Como um pão delicioso, né? Não como uma comida forçada que a gente precisa empurrar goela abaixo das pessoas, né? E eu trouxe como ilustração aí uma nutrição integral, que é uma alimentação por sonda. O Evangelho, Jesus fala que ele é o pão da vida, né? Não que ele é uma alimentação por sonda, que a gente precise socar goela abaixo das pessoas, né? Nós devemos sempre levar a mensagem do Evangelho com alegria e com amor, demonstrando a alegria da salvação nas nossas vidas, né? Eu gosto muito dessa frase aqui, que é atribuída a Charles Spurgeon, e mais outros cristãos, né, outros pregadores utilizaram, que o evangelismo é um mendigo contando a outro onde encontrar o pão, né? Então a gente sempre que pregar a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, precisamos ter em mente, irmãos, nós não somos o padeiro,
Nós não somos o entregador de pão, né? Nós não conseguimos fazer com que as pessoas tenham fome da palavra do Evangelho. Quem faz isso é o Espírito. A única coisa que a gente consegue fazer é pregar o Evangelho. Então lembre-se disso, irmãos. O que diferencia a gente do mundo é que a gente descobriu onde saciar a fome, onde encontrar o pão. Concluindo, né? Não sei se os irmãos notaram, mas essa aula foi feita nas ruínas do Império Persa. Né? Então, não importa o império que discutimos neste curso, ou que discutiremos, todos eles têm uma coisa em comum. Apesar da força que alcançaram, da extensão geográfica que dominaram, do poder político que tiveram, todos eles ruíram, irmãos. Todos eles caíram. Né? O que permaneceu apenas foi a vontade de Deus, né? A perfeita e boa vontade de Deus. E o domínio dele sobre tudo e sobre todos, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os impérios, todos os líderes políticos e religiosos. Né? O Senhor, ele continua soberano. Eu trouxe para vocês aqui um pouco esse versículo de que está em Mateus 16, 18, e Jesus falando com Pedro, e isso nos traz conforto. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Né, irmãos? Então não importa a provação que a igreja de Cristo já passou, pode estar passando agora em qualquer parte do mundo, as portas do inferno não prevalecerão. Essa é a promessa que Jesus Cristo deixou para a gente. Então guarde essa promessa no coração, para que você tenha força no momento de provação. Além dos impérios que estão ruindo, a nossa alma também está em ruínas, ou estava em ruínas, né? Antes de chegarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles ainda que não aceitaram a mensagem do Evangelho, a alma dessas pessoas está em ruína. E nossa obrigação é pregar, levar o pão da vida para alimentar esses mendigos que ainda não encontraram o caminho para o pão. Trouxe um trecho aqui das Confissões de Agostinho de Hipona, onde ele diz: minha alma é morada muito estreita para te receber, mas será largada por ti, Senhor. Minha alma, de novo, né, está em ruínas. Restaura, Senhor, a minha alma. Tem coisas que ofendem aos teus olhos. Eu sei e confesso. Mas quem pode purificá-la? A quem senão a ti eu clamarei? Purifica-me, Senhor, dos pecados ocultos. E perdoa o teu servo das culpas alheias? Creio e por isso falo, Senhor. Tu sabes. Não te confessei contra mim as minhas faltas, meu Deus. Não perdoaste a maldade do meu coração? Não discuto contigo, que és verdade, e não quero enganar a mim, mesmo para que a minha iniquidade não minta a si mesma. Não discuto contigo, porque se te lembrares de nossos pecados, Senhor, quem suportará o teu olhar? Então, Agostinho, essa é uma oração que eu pessoalmente gosto muito, onde demonstra, né, esse grande teólogo da igreja, olha a mensagem de humildade deste homem nesse momento, se colocando como um grande pecador e fazendo uso da mensagem do Evangelho para se direcionar a Deus, né? E ele coloca aqui: se te lembrares de nossos pecados, Senhor, quem suportará o teu olhar? Mas graças a Deus que quando Deus olha para a gente, ele não vê o nosso pecado, né? O Espírito Santo habita na gente, ele não olha para o nosso pecado, lá do nosso coração. Ele olha para o sangue redentor do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salva e que restaura a ruína que há em nossa alma também. Para terminar, falando sobre restauração. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, nem o Império Babilônio, nem o egípcio, nem o persa, nem o romano, nem os gregos, nem os líderes políticos desse mundo, nem as provações, nem a doença, nem o coronavírus, nada, irmãos, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Né? Fica com essa mensagem final para vocês. Bom, esses foram os materiais utilizados hoje, a base do nosso curso, estudo os outros da Bíblia, né? Eu trouxe Confissões do Agostinho de Hipona também, aquele trecho que eu citei por último aqui. Estudo do Sermão do Monte, do pastor e Dr. Martin Lloyd-Jones. E esse Tentados e Provados, do pastor Russell Moore. Segue o meu contato para dúvidas, sugestões, né? Fiquem à vontade, caso queiram me contatar. Ficarei à disposição de vocês. E hoje eu vou propor alguma coisa um pouco diferente. Eu trouxe 2 louvores relacionados aos temas discutidos nessa lição. Eu vou deixar para os irmãos aí já entrarem no espírito de cultuar a Deus, tá? Bom culto para todos, uma semana abençoada, muita saudade, que Deus transmita o amor dele através dessa aula, eu espero, essa é a minha oração. Fiquem com Deus, boa semana. Semana que vem, nos próximos 2 domingos, com o professor Márcio, vocês estudarão os gregos e, na sequência, 2 domingos comigo sobre os romanos para encerrar o curso. Fiquem com Deus, grande abraço. Hoje tem banquete, já mandou chamar. Vem de fora um santo nos curar. Para os pecadores reservou lugar. Saiu pelas ruas a gritar. Sem preço e sem dinheiro, pode vir comprar. E de vinho, pão e leite se fartar. Venham os doentes, pronto vou curar. Quem procura vai me encontrar. Muitos da cidade, sem compreender, pois aos fortes não quis receber. Me chamaram louco, festeiro e beberrão, que diz que é santo, mas não lava as mãos. Mas no meio da gentalha, o mestre nem se importou. Repartia graça e amor, amor. E aquela cidade toda se espantou. No banquete nenhum forte entrou. Por isso vem, deixa a soberba de lado e vem, que é só no meio dessa gentalha que tem comida e bebida de graça. Tem amor, muito amor tem, então vem, que os fortes ficaram de fora. Vem, pois o mestre te chama agora. Pois quem não está doente não pode lhe encontrar. Mas
mas no meio da gentalha o mestre nem se importou. Repartia graça e amor. E aquela cidade toda se espantou. No banquete nenhum forte entrou. Hoje tem banquete, já mandou chamar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.